pessoal, espero que todos estejam bem. A partir desse momento, nós vamos disponibilizar para vocês um conjunto de vídeos que envolve oscilações e ondas. Nesta primeira parte, nós vamos disponibilizar alguns vídeos sobre movimento periódico e também movimento harmônico simples. O objetivo deste primeiro vídeo é discutirmos algumas características básicas de um movimento periódico e descrever essas oscilações em termos de amplitude, período e frequência das oscilações. Para que a gente possa fazer essa discussão, nós vamos utilizar alguns conceitos de Física 1, como força resultante, aceleração, velocidade, deslocamento, e também alguns conceitos envolvendo energia mecânica. No segundo vídeo, nós vamos conversar sobre o movimento harmônico simples, analisando o movimento de um sistema massa-mola. E, mais ao final do vídeo, nós vamos ser capazes de diferenciar o movimento harmônico simples de outros movimentos periódicos mais gerais. Vamos lá, então. Um movimento periódico é aquele que se repete em intervalos de tempos iguais. Nós temos vários exemplos, várias aplicações, mas eu vou mencionar aqui duas aplicações bem específicas e interessantes para a gente poder conversar um pouquinho. A primeira aplicação envolve ao método no qual o seu computador mede o tempo. Se você abrir a placa-mãe do seu computador, você irá encontrar um dispositivo que se chama Real Time Clock. Esse dispositivo ele é formado por um pequeno cristal de quartzo que oscila de uma forma bastante periódica, bastante irregular. Ele oscila 32.768 vezes em um segundo. O que o cristal de quartzo tem de especial? O quartzo ele é o que nós chamamos de um material piezoelétrico. O que isso significa? Que se ele sofre uma deformação mecânica, ele gera uma diferença de potencial. E se nós aplicamos uma diferença de potencial, nós geramos uma deformação mecânica. Então, essa oscilação extremamente regular do cristal de quartzo gera um sinal elétrico bastante regular também, e exatamente esse sinal elétrico que o seu computador utiliza para fazer a medida de tempo. Se vocês lembrarem do Sistema Internacional de Unidades, da definição de tempo do Sistema Internacional de Unidades, vocês devem se lembrar que um segundo é definido a partir de uma oscilação dos elétrons do átomo de césio, que ocorre também de uma forma bastante periódica. Então, nós temos aqui dois exemplos de efeitos periódicos que se repetem em intervalos de tempos regulares e que são utilizados para medidas de tempo. A precisão de um relógio de quartzo é aproximadamente 1 milissegundo por dia, ou seja, ele atrasa 1 milissegundo por dia. Já no relógio de césio, que são os relógios atômicos, espera-se que o atraso seja menor do que 1 nanossegundo por dia, ou seja, esses relógios vão atrasar 1 segundo a cada algumas centenas de milhões de anos. Então são oscilações bastante precisas e efeitos bastante regulares. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre medidas de tempo utilizando esses fenômenos periódicos, eu deixo aqui para vocês dois links para que vocês possam saber um pouquinho mais de detalhes sobre essas medidas. Para que a gente possa então analisar as características desse movimento periódico, nós vamos utilizar um pêndulo simples. Um pêndulo nada mais é do que um objeto pontual de massa m que está acoplado a um fio ideal. E o que nós vamos fazer é exatamente analisar as oscilações desse sistema para que possamos então avaliar as características desse movimento periódico. Para que a gente faça isso, nós vamos analisar uma simulação e essa simulação ela utiliza um programa, eu vou utilizar um programa chamado de Interactive Physics. Neste programa, então, o que nós temos de informação? Nós temos aqui uma esfera, que é um corpo de massa m acoplado a um fio, que é esse fio aqui com azul um pouquinho mais escuro, né? Essa esfera está acoplada a esse fio e esse fio está fixo aqui nesta posição. Essas duas linhas azul um pouquinho mais claro, elas representam um sistema de eixos coordenados. Então esse aqui é o eixo X e esse daqui é o eixo Y e o fio está acoplado exatamente na origem desse sistema de eixos. Nós temos aqui como controlar basicamente alguns parâmetros, mas nós vamos nos fixar a dois parâmetros. Nós vamos variar o comprimento do fio e o ângulo de lançamento. Nesta situação aqui que nós temos, com o ângulo de lançamento 0, significa que essa esfera aqui está simplesmente posicionada na vertical, sustentada por esse fio. Então vamos iniciar analisando então o diagrama de forças desta situação.
Muito bem. Então, nesta situação, o que nós temos aqui? Nós temos a força-peso para baixo, vertical, temos a força de tração, e essas duas forças se cancelam. Ou seja, nesta situação, a força resultante é zero e, portanto, este é um ponto de equilíbrio. Se nós não mexermos nessa esfera, se nós não alterarmos esta condição, essa esfera permanecerá nesse estado de equilíbrio e permanecerá parada. Então, para que a gente coloque esse pêndulo para oscilar, nós precisamos retirar esse pêndulo, então, desta posição de equilíbrio. Nós vamos fazer isso alterando o ângulo de lançamento para 15 graus. Nesta posição, vamos analisar, então, o diagrama de forças. Então, nesta posição, nós temos a força-peso vertical para baixo, e essa força-peso nós vamos decompor ela em duas componentes. A componente tangencial, que é ao longo do fio, que vale mg cosseno de θ, e a componente radial, que vale mg seno de θ. Nesta posição, especificamente, o mg cosseno de θ é exatamente igual à tração, e a força resultante é mg seno de θ, que é a componente da força-peso radial. Essa vai ser a nossa força resultante. Então, vejam que essa força resultante, ela aponta para onde é o ponto de equilíbrio desse sistema, né? E é exatamente ela que vai ser responsável para realizar o movimento. Então, vamos executar o movimento agora. Então, vejam que o movimento ele ocorre de um lado para o outro, como esperado, como nós já sabemos que acontece. Ele é um movimento simétrico, ou seja, a abertura angular do lado direito e do lado esquerdo é exatamente a mesma. Okay? O que nós vamos fazer é analisar com um pouquinho mais de cuidado, passo a passo, para que a gente observe então algumas características. Bom, primeira observação, vamos analisar um pouquinho esse gráfico aqui. Esse gráfico fornece para a gente a posição x horizontal, ou seja, se a partícula está nesta posição aqui, 0,1 metros corresponde exatamente a essa coordenada x aqui. Essa coordenada x ela depende tanto do ângulo de lançamento quanto do comprimento do fio. Muito bem, então eu vou executar aqui a simulação e vejam que no momento que eu executo a simulação, esse cronômetro ele é acionado. Então vamos executar e eu vou parar exatamente na posição oposta, tá? Que é exatamente onde a partícula se encontra no menos 0,1 metro. Então nesta posição a esfera ela para e começa a retornar o movimento, terminando então exatamente na posição inicial de onde ela partiu. Então, esse tempo marcado aqui no cronômetro, que é o tempo de uma oscilação completa, ou seja, o instante de tempo, o intervalo de tempo em que a partícula sai do seu deslocamento máximo à direita e vai para o seu deslocamento máximo à esquerda e retorna, esse é o que nós chamamos de período do movimento. Vejam que o deslocamento máximo à direita e à esquerda, eles são iguais, a menos do sinal, né? Então, esse deslocamento máximo aqui, ele é chamado de amplitude do movimento. Então, a amplitude do movimento é esse máximo deslocamento em relação à posição de equilíbrio, tanto à direita quanto à esquerda. Se nós contarmos o número de vezes que esse pêndulo oscila em um segundo, essa então é a frequência do movimento. Uma outra forma de nós analisarmos esse movimento é olhando para a energia mecânica do sistema. Então vamos usar aqui um diagrama para que possamos então analisar a variação dessa energia mecânica. Primeiramente, eu vou retornar aqui para o ângulo inicial de lançamento zero, que é a posição de equilíbrio. Então, nesse ponto aqui, vamos definir esse ponto aqui, que é o ponto mais baixo da trajetória do pêndulo, como sendo a energia potencial gravitacional igual a zero. No momento que eu coloco esse pêndulo com o ângulo inicial de lançamento de 15 graus, eu ganho um pequeno valor aqui de energia potencial gravitacional, correspondente aí no diagrama mg vezes o ΔY, ou simplesmente a variação da coordenada y. Então, se aqui embaixo eu tinha zero de energia potencial gravitacional, no momento que eu coloco 15 graus, eu tenho uma pequena variação de energia potencial gravitacional. Então, executando o movimento passo a passo, essa energia potencial gravitacional, soltando o pêndulo aqui com velocidade inicial, ela é igual à energia mecânica. Então, no momento que nós executamos o movimento, no momento que ela chega aqui no ponto mais baixo da trajetória, eu volto a ter energia potencial
igual a zero, e, portanto, toda a energia potencial inicial que eu tinha se tornou energia cinética. Então, nesse ponto aqui, quando ele passa pelo ponto inicial ali que nós chamamos do ponto de equilíbrio, eu tenho uma velocidade máxima. Em outras palavras, toda energia potencial gravitacional se transformou em energia cinética. Ao continuar o movimento, essa energia cinética vai se transformando novamente em energia potencial gravitacional, até que a partícula para neste ponto. Portanto, a energia cinética é zero e o sistema retornou ao valor inicial da energia potencial gravitacional. Então, portanto, a partícula para exatamente na amplitude oposta, e dessa forma a energia potencial gravitacional vai se transformando em energia cinética, que se vai se transformando em energia potencial gravitacional, e assim sucessivamente. Para ilustrarmos, então, eu vou alterar o comprimento do fio, só para verificarmos as alterações que nós podemos observar. Então, recolocando aqui, eu vou executar com o comprimento do fio igual a 0,4 metros, e nós temos aqui um período, então, de 2 segundos, que nós podemos fazer a leitura aqui no gráfico, né? Posição em função do tempo. Então, ao fazer a leitura aqui no gráfico, esse ponto aqui corresponde exatamente aos 2 segundos, que é o correspondente a um período, a uma oscilação completa. Então, o período para o comprimento do fio de 0,4 é 2 segundos. Recolocando aqui, para iniciar novamente a simulação, eu vou diminuir aqui para 0,20. Tá? E no momento que eu executo, exatamente com o mesmo ângulo de lançamento, nós temos então uma oscilação ligeiramente diferente. Então vejam que primeiro a amplitude de oscilação é diferente, porque esta coordenada aqui, essa coordenada x que o gráfico me mostra, é exatamente o ângulo, que é o mesmo, mas o L é diferente. Então essa amplitude aqui da coordenada x, ela é diferente. A amplitude angular, que é os 15 graus, ela é a mesma. Tá? Mas essa amplitude aqui correspondente à coordenada x, ela vai ser diferente. Outro ponto importante é nós determinarmos qual é o período desse movimento. Então, vamos lá novamente, eu vou executar e vou parar aqui próximo ao período, que vai dar 1,425 segundos. Então, o período depende, então, das características físicas aqui do pêndulo, que é o L. Muito bem. Nós temos aqui, então, as 3 situações que nós utilizamos, né? Os diagramas que nós analisamos, o diagrama aqui referente ao ponto de equilíbrio, o diagrama referente aqui à posição inicial de lançamento com amplitude θ0, e também aqui a análise que nós fizemos em relação à energia mecânica. Então, analisando o movimento desse pêndulo simples, nós identificamos quem que é a força resultante, identificamos o que é um período, ou seja, o tempo de uma oscilação completa, identificamos a frequência do movimento, que podemos calcular como sendo 1 sobre o período, e que significa o número de oscilações que esse pêndulo faz por segundo, identificamos a amplitude, não podemos confundir a amplitude aqui referente ao eixo X, e a amplitude angular aqui, que é o ângulo de lançamento. Então, a amplitude angular nós mostramos que ela é a mesma para 0,40 metros, para 0,20 ou para 0,30 aqui que nós estamos mostrando. A amplitude angular é a mesma, no entanto a coordenada x é diferente exatamente porque ela depende do ângulo e do comprimento do fio. E analisamos então o movimento desse pêndulo utilizando alguns conceitos de energia mecânica. No próximo vídeo nós vamos então discutir o movimento harmônico simples utilizando um sistema massa-mola. Até breve então.